Oferecimento Shop Talk Moda. Mais que moda, relacionamento e empoderamento. Oferecimento APROEST, Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins. Grupo JD Mito, preparando o terreno para o que vier. Qualquer coisa, estou à disposição. Olá, amigos e amigas produtores rurais do Tocantins e do Brasil. O nosso programa Agrotop hoje está visitando uma propriedade rural aqui no município de Palmas. Trata-se da granja BS, que produz ovos. Aqui nós vamos encontrar um criatório de aves poedeiras, a única na região, que produz ovos aqui em Palmas para abastecer o mercado da capital e do estado do Tocantins. É um orgulho saber que o Tocantins inicia a sua produção de ovos. Até 2 anos atrás, isso não acontecia no estado. E o que está favorecendo isso é o nosso crescimento na produção de grãos, milho, sorgo, soja, que produz a ração que vai alimentar essas aves e produzir ovos, que é uma proteína de origem animal extremamente importante e que aumentou o seu consumo no ano de 2020 em mais de 10%. Você vai conhecer agora a propriedade, a granja BS, e mostrando todos os detalhes da sua criação, como funciona, quem são os seus proprietários, o porquê do investimento e as vantagens de você poder agora consumir um ovo fresco produzido praticamente no quintal da sua casa. O Agrotop visita hoje a granja BS, Borges e Schmidt. É a marca e os nomes dessas duas simpatias que estão ao meu lado, o Douglas e a dona Carol. Eles têm uma história bonita para contar ao povo tocantinense. Aqui, eles fizeram um projeto pioneiro de produção de ovos no estado do Tocantins. E nós viemos mostrar isso para vocês. A você, tocantinense, que desde a fundação do estado em 1988, é acostumado a consumir ovos que vêm de São Paulo, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, do Espírito Santo, e que tem a oportunidade agora de consumir ovos frescos e produzidos dentro de um processo de sustentabilidade que encanta a todos nós. Eu gostaria de perguntar inicialmente a você, Douglas, como é que nasceu essa história toda? Você que é um engenheiro agrônomo, que é um pesquisador em melhoramento genético de soja, para investir para o lado de produção de ovos. Então, a ideia começou para a gente ter uma nova alternativa de renda dentro da família, tá? Posteriormente, a gente estudou algumas alternativas que poderiam ser viáveis para nós executarmos aqui no estado do Tocantins, tá? E entre essas alternativas que apareceu, devido ao estado estar incrementando sua produção de grãos, principalmente soja, milho e também sorgo e milheto, que é a principal matéria-prima que a gente tem para a produção desse tipo de proteína, fez com que a gente sentasse, começasse a baixar a cabeça e estudar um pouco sobre a viabilidade técnica e econômica de execução de formar uma granja, que é uma coisa nova aqui, que não se tinha pessoas com experiência, que não se tinha muita referência técnica na região, e foi um desafio lançado. E a gente começou devagar, nas horas vagas, estudando,
procurando muita coisa na internet, consultando alguns técnicos que a gente já tinha acesso, tá? Acessamos Secretaria Municipal de Desenvolvimento, acessamos outros órgãos estaduais que puderam nos fornecer informações, e aí a partir disso a gente lançou esse projeto embrionário, e aqui a gente está vendo os primeiros frutos desse desafio lançado, desse trabalho que a gente está fazendo aqui. Obviamente, como engenheiro agrônomo, isso é bastante satisfatório, poder trabalhar dentro dessa área, né? E conseguir também contribuir com o fornecimento de um alimento de muita qualidade às pessoas de Palmas, às pessoas do Tocantins. Pois é, mas dizem que antigamente se dizia assim, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Depois veio a modernidade dizendo que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Eu já estou com medo do futuro, de dizer que na frente de um grande homem existe uma grande mulher. As coisas estão evoluindo, é assim, não é, Douglas? Mas aqui está a doutora Carol, e eu sei que ela tem muita influência na escolha desse negócio. E eu gostaria que ela contasse essa história, como é que despertou o interesse para a produção de ovos. Exato, seu Ralu. Nós temos 2 filhas que nasceram aqui no Tocantins. Nós temos 4 anos de Tocantins. E na introdução alimentar delas, a pedido do pediatra, pediu-se que introduzisse na alimentação ovos, pois os ovos são ricos em vitaminas, minerais, fora o aleitamento materno. E ao chegar aos mercados aqui de Palmas, meu esposo Douglas verificou que não haviam produções locais de ovos. E aí que despertou essa necessidade, né? O porquê que não há ovos aqui em Palmas, né? Os mercados não compram, né, os ovos daqui, ou de fato não existem produções locais. E aí que a gente enfatizou numa pesquisa mercadológica para ver a viabilidade e constatamos que não haviam granjas nessa seara de produção de ovos, principalmente na que estamos, né? Que é no sistema free range, livre de gaiolas, né? Praticamente galinhas caipiras. E aí começamos a produção, principalmente, né, no quesito aí na principal pensamento de oferecer o melhor para as nossas filhas, de um ovo fresco. E aí é isso que a gente está vendendo também para a população aqui de Palmas e região, né? Termos essa qualidade não só na nossa mesa, mas para a mesa de todo o tocantinense. Muito bom, vocês viram que uma grande ideia nasce assim, de uma simplicidade, né? E os ovos são os alimentos realmente muito completos. Antigamente a medicina dizia assim, olha, ovo faz mal para colesterol e tal, e eu sempre gostei muito de ovos. E eu tinha essa proibição em casa, toda hora que ia comer um ovo, vinha essa história de colesterol e tal. Agora eles disseram, não, agora o melhor alimento do mundo são os ovos. E aí o Douglas me dizia, olha César, o ovo gera uma nova vida. Então ele tem que ser muito bom mesmo, né? Então vocês partiram para essa opção. Estão aqui, os produtos estão na fase inicial, todo começo é muito difícil, eles estão aprendendo com os próprios erros, mas se dedicando muito. Eu, sem querer fazer nenhuma publicidade, sou consumidor desses ovos, porque durante a pandemia, naquela dificuldade de ir ao mercado, com medo de se contaminar, então pela internet, pelo WhatsApp, a gente fez o contato, recebemos os ovos em casa, e hoje vocês já têm essa embalagem, o ovo de 1 dúzia, e as cartelas com 2 dúzias e meia. Então, são galinhas que vivem num regime de bom-estar, galinhas que recebem bons tratos, e isso há uma exigência hoje do mercado, né? Quando se fala em sustentabilidade, fala-se também em bons tratos aos animais. Então, tudo isso a gente viu aqui e vocês vão acompanhar no nosso Agrotop. O Douglas e a Carol vai nos levar até os galpões de produção, onde vocês vão conhecer as galinhas, vão conhecer as frangas, né? O mais novinho, como é que chama, Douglas? Perdão. As pintainhas. As pintainhas, tá vendo? Eu sou do tempo só das frangas e das aves poedeiras. Agora tem as pintainhas. Vocês vão conhecer a área de produção de ração e toda a dificuldade que ele vem enfrentando no mercado, né? O mercado hoje é altamente grande consumidor.
Para vocês terem uma ideia, o Brasil produziu no ano 2020 540 bilhões de ovos. Teve um aumento de 10% no seu consumo. Isso significa dizer que no Brasil a gente produz 92 mil ovos por segundo. E tudo isso é consumido dentro do território brasileiro. Os maiores produtores de ovos no mundo são os Estados Unidos e a China. Os dois juntos produzem 46% do consumo mundial. O Brasil produz 3% do consumo mundial. Mas que bom, né, que a gente produz para nós mesmos. Tá certo? Douglas, vamos lá no galpão? Está disposto a andar? Vamos lá, vamos caminhar. Vamos sujar a botina do nosso cinegrafista, né? Cinegrafista só na área urbana, ele agora precisa sujar a botina. Estamos aqui, Douglas. Essas aqui são as pintainhas. Correto? Correto. Você adquire o pintinho de um dia. Isso mesmo. Você adquire esse pintinho aonde? Eu adquiro ele através de um fornecedor de genética. Ele fica situado, o incubatório fica situado em Marabá, no Pará. Aí elas nascem de manhã cedo, madrugada, e final do dia elas já estão aqui. Então são pintainhas com 12, 15 horas de vida, elas já vêm para cá. Correto. E aqui elas ficam quantas semanas? Aqui a gente deixa elas até 4 semanas, tá? Que é o estágio mais crítico, principalmente a questão de controle de temperatura. A gente precisa ter um controle de temperatura muito eficiente para permitir que o lote todo ele seja homogêneo, para que as aves tenham uma variação muito pequena de peso e de tamanho, para evitar problemas futuros na produção. E a parte sanitária também é nesse período que ocorre a maioria das vacinações. Temos praticamente 40% das vacinas ocorrem nesse estágio, tá? Depois temos mais vacinas ainda até 8, 9 semanas de vida, ainda temos várias vacinas para serem feitas. Tá bom, vamos continuar, vamos seguir em frente, né? Vamos agora conhecer a parte onde ficam as frangas. Correto. É importante vocês conhecerem todas essas fases para vocês verem o controle sanitário que a propriedade tem. É muito diferente de você comprar um ovo que você não sabe de onde ele veio. E aqui você tem a origem. Portanto, esse é o interesse nosso maior, de provar que tem qualidade, além de ser um ovo fresco, consumido praticamente no dia que ele é produzido. Vamos lá ver as frangas? Vamos lá. Douglas, agora nós estamos numa outra fase. Aqui já são as frangas iniciando a sua fase de postura, correto? Correto. Elas estão com quantas semanas de idade? Essas aves aqui estão com 24 semanas. O início da produção geralmente ocorre a partir de 18 até 20 semanas. Aqui que a gente inicia o programa de luz, tá? Que é fundamental para que tenhamos uma boa percentual de produção, um alto índice de produção com alta homogeneidade de produção também, que todas as aves iniciam num período similar à produção de ovos. Isso facilita para nós depois comercialização desses ovos e também a podermos dar a mesma ração para todas as aves. Essas aves ainda têm mais alguma vacina a receber? Elas têm mais uma vacina para receber que a gente aplica nelas. É uma vacina que são seis vacinas, é um complexo de vacinas e a gente aplica essa vacina no músculo do peito de cada ave. Uma por uma? Uma por uma, é individual, é muito trabalho isso aqui. Agora vocês estão vendo uma outra coisa. Parece que a gente olha essas galinhas, elas estão sorrindo, felizes da vida por onde estão, muita vontade. Isso é que a gente fala do bem-estar animal. E aqui a dona Carol pega uma como se fosse uma filha, né, dona Carol? Exato. Elas são muito bem cuidadas, né? Aqui a primazia realmente é o bem-estar animal. Elas ficam soltas, elas podem pastar as gramíneas e a gente faz um seleto muito bom de gramíneas que depois o Douglas vai explicar, porque é mais a parte técnica dele para estar explicando que de fato elas podem pastar, mas sempre com qualidade. Elas são muito mansinhas porque são bem cuidadas, a gente presta a alimentação dela, a água é super bem cuidada, o pH da água, é a água que de fato a gente toma, é o que é oferecido para as galinhas. E aí por isso que é essa tranquilidade, não são galinhas estressadas,
de fato, o slogan galinhas felizes, e realmente existem, né? Nós estamos testemunhando isso. Douglas, nessa fase, uma galinha dessa, ela produz um ovo por dia? Ela produz praticamente um ovo por dia. Em média, a gente fala, uma galinha produz um ovo a cada 26, 28 horas nesse processo. Então ela põe 5 ou 6 dias consecutivos um ovo e dá uma folga em um dia. Descansa um dia e retoma. Exatamente. Tá, e nós temos quantas galinhas em produção aqui? Aqui são 1.500 aves que estão entrando em produção. É um lote de 1.500 aves. Então eu tenho 1.500 ovos por dia aqui. Não são exatamente 1.500 ovos, mas aproximadamente deve isso. ser na casa de 1.300 ovos por dia. Por dia. Uma coisa que é importante, mas vocês vão ver lá na área onde está ocorrendo a postura. Mas notem a diferença. Vocês já devem ter assistido em programas de televisão, em filmes, em comerciais de granjas, as galinhas presas dentro de gaiolas, né? E aqui a liberdade com que elas vivem. Essa é uma diferenciação. Então, enquanto o consumidor fala em sustentabilidade e bem-estar animal, essa é uma diferença. Então, esse ovo que você vai consumir, ele deve estar com uma qualidade em proteínas, em minerais, superior à do outro, porque a galinha produziu sem nenhum tipo de estresse. Mas vamos ver a outra parte? Vamos lá. Vamos continuar andando. Outra coisa, curiosidade, Douglas. Nós viemos do galpão onde estavam as pintainhas, viemos para as frangas. Andamos um pouco para chegar aqui. Sim. Uma distância de 200, 300 metros, é isso? Exatamente, é uma distância de 250 metros, é a distância mínima. E agora a gente vai percorrer mais 300 metros até o galpão de postura. Essas distâncias são determinadas em legislação e elas são necessárias para que a gente tenha biossegurança dentro da propriedade. Isso quer dizer o quê? Caso ocorra a entrada de uma doença dentro de algum lote de aves, que a gente consiga fazer o controle dessa doença de maneira isolada, sem que essa doença afete os demais lotes da propriedade. O distanciamento é justamente para evitar qualquer contaminação maior. Né? Ainda bem que o corona não pega nas galinhas, né, chefe? Ainda não, né? Pelo que saibamos, não. Então vamos em frente agora, vamos agora para o galpão das aves em postura. Cláudio, chegamos agora na outra fase. A fase em que eles estão realmente em postura. Lá você disse que tinha 1.500 aves iniciando a postura. E aqui na fase que estão em postura absoluta. Aqui são mais quantas aves? Aqui a gente tem mais 4.500 aves. Então um total de 6.000 aves. Exatamente, 6.000 aves. E aí tem mais um lote de 1.500 aves que são as pintainhas que a gente viu inicialmente. Que evidentemente quando houver um descarte aqui, vai havendo a reposição. Exatamente, esse é o planejamento, né? Assim que vai saindo os lotes mais velhos, a reposição tem que ser imediata, né? A pessoa em casa que está assistindo está me perguntando, mas lá as galinhas estão tão bonitinhas, essas aqui já estão meio despenadas, o que é isso? Essa perda de penas, essa coloração às vezes mais branca da canela que a gente fala, né? Isso ocorre em função da galinha ser uma excelente produtora de ovos. Então todos aqueles nutrientes que ela tem no organismo, ela repassa para os ovos que ela produz. Então começa a ocorrer uma perda de pena, começa a ocorrer um clareamento da canela, porque ela desloca todos os nutrientes dela para os ovos. Por isso que a galinha tem um tempo de vida útil. Ela vai com postura até quantas semanas? Normalmente a indicação do nosso fornecedor de genética é entre 80 e 100 semanas. Esse período varia um pouco em função da condição que a gente tem. Às vezes, da procura de ovos, se a procura é maior, a gente leva até 100 semanas. Ou então a gente acaba descartando ela mais cedo por outro motivo, que atualmente a gente está passando um momento de alta dos insumos, principalmente milho e farelo de soja. Então a gente espera chegar até as 80 semanas e acaba fazendo o descarte. Correto, porque à medida que ela vai ficando com um tempo de vida maior, uma idade maior, a produtividade vai diminuindo. Mas o consumo de ração é o mesmo. Então, isso acaba afetando o custo final de produção e o preço da venda. Portanto, isso é normal. À medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo, né,
as penas, a coloração da canela e chega a hora do descarte. O descarte o que é? Ela vai para o abate e vai ser vendida como um frango que vai para a panela. É isso? É exatamente isso. Aí depois ela, além de ser produtora de proteína em ovos, ela passa a ser também utilizada como produtora de proteína de carne. De carne. Douglas, eu tenho, que ele é vivo ainda, há muitos anos que eu não encontro. Mas era lá em Araguaína e ele foi a primeira loja que tinha casa de revenda de frangos. O frango cortado, os cortes de frango, essas coisas, miúdos, separados e tal. Era um sucesso a loja dele. E ele era igual à igreja, era aberto todo dia, domingo, feriado, todo horário e tal. Um dia eu convidei o Toninho para almoçar na minha casa. E ele foi e a minha esposa fez um frango lá, de um jeito que ela tinha de uma receita. E ele ficou chateado. Falou, rapaz, eu mexo com frango o dia inteiro, cheiro de frango o dia inteiro. Meu corpo fede frango, onde eu vou com esse de frango, cheirando minhas mãos, meu corpo, meu cabelo. E eu venho comendo na sua casa, você me serve frango? Eu não aguento mais ver frango na minha frente. E você mexe com galinha e com ovos o dia inteiro. Eu vou te fazer uma pergunta, responda se quiser. Você come ovos? Sim, consumimos muitos ovos, porque sabemos que é um alimento muito rico, muito bem balanceado, e sabemos a origem dele, né? É um ovo de excelente qualidade, então a gente consome muito ovo. É 8, 10 ovos por dia, todo santo dia lá em casa, todos os dias, de domingo a domingo. Eu vou produzir ovo para vender para você, é um grande mercado, né? Com certeza. Tá certo? Dona Carol, nós estamos chegando aqui ao final, mas tem alguma coisa que a gente ainda tem que complementar. Chegou a hora da comercialização. E eu sei que a senhora é o ponto alto da comercialização, porque o primeiro dia que eu conheci os ovos foi através da sua esposa. Tinha um anúncio no WhatsApp, durante a pandemia, logo naquele início, e eu passei um WhatsApp para a senhora me identificando e queria comprar ovos. E a senhora prontificou a entregar. Então eu conheci a partir daquele dia e vibrei. Achei os ovos baratos, de boa qualidade, né? Entregue na minha casa, era tudo o que eu queria durante a pandemia. Como é que está essa situação da comercialização? Vocês conseguem colocar na Praça de Palmas todos os ovos produzidos aqui? Exato. Nós, assim, estamos muito felizes porque não temos estoques de ovos. Os ovos produzidos no dia praticamente são comercializados no dia, né? Nós trabalhamos com um clube de assinaturas de ovos, nós somos o primeiro clube de assinatura de ovos e delivery de ovos aqui de Palmas, né? Então as pessoas podem pedir ovos na comodidade da sua casa, tem planos semanais, mensais, né, de acordo com as suas necessidades. E o interessante é que os nossos ovos, além da qualidade que a gente já demonstrou aqui, no sistema da criação deles mesmo e dos próprios cuidados com a galinha, nossos ovos têm um sistema criterioso de seleção. Eles são levados para o entrepostos de ovos, onde os nossos funcionários fazem a classificação por tamanho, né, de ovos, fazem a lavagem e a sanitização. Então ele chega com total segurança e tranquilidade para o nosso consumidor, não havendo qualquer necessidade até mesmo na limpeza desses ovos, porque não há armazenagem. Os ovos são de fato frescos e comercializados no dia. Isso é muito bom. Douglas, está satisfeito com a receita que esses ovos têm dado ou ainda está passando muito aperto? A gente está satisfeito pelo desafio que a gente encarou, tá? A situação tem margem para melhorar, a gente espera que melhore, tá? A gente está tomando algumas decisões, tá? Para que consigamos aumentar essa receita e aumentar também a nossa margem, né? Então a gente está planejando aí produzir nosso grão, principalmente o milho, né? Que aí seria um segundo estágio da produção de ovos aqui. Que aí sim a gente vai conseguir passar essas tempestades aí, né? Com mais tranquilidade, com mais receita e com mais bem-estar para todos nós, né? Bom, você em casa fica assim preocupado. Olha, essa soja está muito caro, porque 1 litro de óleo de soja agora é R$10. O milho encareceu muito e tudo. Mas isso não é só para o consumo humano. O maior consumo de milho, de soja, é para ração, para poder fazer a proteína de origem animal. Eu aprendi isso desde muito novo. O que é um frango? Um frango é uma mistura de soja com milho em cima de 2 patas.
Você pega um frango, com 42 dias ele está pronto para o abate. O povo tem mania de dizer que é hormônio que faz aquilo. Não é hormônio, é alimentação mesmo. Tá? É coisa sadia. Então, o preço desses produtos subiram muito no mercado, mas não foi no Brasil, foi no mundo. A procura mundial por grãos é muito grande. Então, o preço desses produtos está lá na Bolsa de Chicago e ninguém consegue mudar isso. É a lei da oferta e da procura. Eu ainda não vi nenhum deputado e nenhum congresso capaz de fazer uma emenda na lei de oferta e da procura. Pode fazer em outras, mas nessa não tem jeito. Então, o que hoje o pequeno e o médio produtor tem que fazer? Começar a produzir os seus grãos. Porque ele comprar uma saca de milho a 60, 70 reais no varejo para fazer ração, aí ele encarece muito seu custo. E o Douglas está fazendo isso, tem essa visão. Isso é gestão. Portanto, o que a gente precisa fazer, nós aqui tocantinenses, é valorizar aquele produto que é nosso, que é produzido aqui na nossa casa, que é produzido com todo carinho e dar preferência a ele. E é mais do que justo, e aqui nós não estamos fazendo nenhuma propaganda, porque o Agrotop veio para defender os interesses do estado do Tocantins. O nosso programa é para divulgar o que nós temos de bom e defender os interesses do nosso estado. Porque o ovo produzido aqui gera empregos, é aqui. O dinheiro arrecadado da venda dos ovos é gasto aqui no Tocantins. Diferente de uma granja de São Paulo que vem aqui, descarrega um caminhão de ovos, pega o dinheiro do supermercado e leva embora para São Paulo. Acabou. O dinheiro diminui a circulação. Então nós precisamos aprender a fazer isso. Se quiserem me condenar por estar fazendo propaganda, pode condenar. Mas eu também sou um consumidor do ovos BS. Essa é a marca do Tocantins. Douglas, falamos sobre a produção, falamos sobre a comercialização. Agora nós temos que falar sobre viabilidade econômica. E nesse aspecto você sabe que tem que ter investimentos constantes, porque você não acompanha o mercado e você pode perder o momento de crescimento que o mercado te oferece. Eu estou vendo aqui, você está iniciando a construção de mais um galpão. Exatamente. Esse aqui é o galpão 2, que a gente denomina o galpão 2 para alojar mais 5.000 aves em produção, tá? No nosso estudo de viabilidade econômica mostrou que a gente precisa ter pelo menos 10.000 aves em produção, tá? Para viabilizar esse negócio frente às oscilações de mercado, seja grande oferta de ovo no mercado ou então aumento no custo dos insumos de ração, tá? Então, em função disso, a gente está concluindo a primeira etapa do galpão, temos 5.000 aves. Aqui vai vir mais os novos lotes aí que vão complementar esse volume total para 10.000 aves. Tá bom. O que mais que você teria para me dizer sobre a produção de ovos? Que conselho você daria para alguém que quisesse iniciar essa atividade? Hoje a gente precisa conhecer o mercado e conhecer bem todos os processos que envolvem uma produção de ovos, tá? Seja desde a aquisição dos insumos, precisa ser um milho de qualidade, um farelo de qualidade, um fornecedor de núcleo, que a gente fala o sal mineral de qualidade. Nós precisamos ter procedência genética das aves, precisa ser um fornecedor de aves de qualidade. Nós precisamos ter um protocolo de vacinação muito bem ajustado para a nossa realidade. A gente sabe que aqui é uma região mais quente, nós estamos muito mais sujeitos à proliferação de bactérias, como é o caso da salmonela. Então aqui hoje nós adotamos 3 vacinas para a salmonela para que a gente possa entregar um produto com confiabilidade alimentar. Isso é muito importante, um protocolo sanitário das aves. E por último também precisamos conhecer o mercado. Como a gente vai vender isso? Para quem que é o nosso consumidor? Se a gente vai produzir um ovo branco, a galinha presa em gaiola, ou a gente vai tentar produzir um ovo vermelho, a galinha solta, tentar entrar em novos nichos de mercado que estão crescendo de maneira consistente, que é o bem-estar animal. Então a gente precisa estar por dentro de várias coisas, senão a possibilidade de sucesso fica muito mais limitada. Douglas, eu estou no Tocantins há 40 anos. Eu cheguei aqui em 1980 como médico veterinário da Secretaria da Agricultura do Estado de Goiás, lotado na cidade de Araguaína, cidade que eu moro até hoje.
né? Eu tenho residência também em Palmas, a gente agora é do mundo, mas eu cheguei nessa época. E o grande sofrimento de todo mundo aqui, desde o início, era a chamada mão de obra. Aí se instalou o Sistema S com o Senai, com o Sesc e mais não sei o que lá, e veio a parte da Federação da Agricultura com o Senar para formar mão de obra rural e tal. Mas tudo é muito novo, aqui não tinha ninguém que produzia isso. Eu tenho a impressão que você deve ter tido muitas dificuldades com mão de obra. Ou estou enganado? Estás correto. Tivemos muita dificuldade com mão de obra e ainda estamos tendo muita dificuldade com mão de obra. Devido principalmente às pessoas não conhecerem esse meio de produção. A gente está numa atividade mais nova, aqui uma atividade de produção de ovos é uma atividade nova no estado, então a gente com saber que podemos contar com algumas pessoas que vão dar uma vacina, vão preparar uma ração, é dar um tiro no pé. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar com o olho aqui, com o corpo inteiro aqui, temos que estar presente para acompanhar e tentar minimizar esses erros aí que ocorrem devido a gente não ter uma mão de obra qualificada disponível no mercado por um custo acessível também, por causa das margens aqui não são largas, são estreitas, então a gente tem que ter uma mão de obra qualificada que consigamos pagar. Tá bom, é isso aí. Agora a gente vê que nisso tudo aí tem muito amor, né? Para você enfrentar uma situação dessa. Porque se fosse só em busca da lucratividade, talvez já tivesse desistido. E o Douglas é um engenheiro agrônomo, tem mestrado, tem doutorado também? Sim. Tem doutorado, quer dizer, um profissional competente, muito valorizado no mercado, mas abandona tudo para vir aqui para dentro para fazer isso. Porque ele sabe que está contribuindo com o desenvolvimento